Shalom, meu querido, uma segunda-feira abençoada para você, está iniciando a melhor semana da sua vida até então, eu tenho certeza disso, amém? Por quê? Porque Jesus ele já pagou o preço por nós na cruz, e essa é a palavra da fé que nós cremos, amém? Nós cremos, por isso falamos, ok? Então essa certeza ela está no nosso coração, não por nós mesmos, não por aquilo que nós fazemos, mas sobretudo por causa da fé, amém? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, amém? Estamos tendo semanas muito incríveis aqui na Igreja Vida Nova, vivendo os mistérios do Senhor e também, no devocional, aonde nós podemos imergir na palavra, crescer em conhecimento, mas acima de tudo nós crescermos na revelação do Senhor, amém? O conhecimento ele transforma a nossa mente, mas a revelação ela transforma a nossa eternidade. Jesus é a revelação de Deus. E estamos então nesses dias antecedendo a Páscoa, estamos chegando próximo aí já da semana da Páscoa, que vai ser na outra semana, semana que vem então inicia-se a Semana Santa, este próximo domingo agora, aquilo que muitos chamam de Domingo de Ramos, que é o dia que o Senhor ele entra em Jerusalém. Essa semana, então a gente vai estar continuando o nosso estudo ali sobre prosseguindo em carregar a cruz, Semana passada já falamos bastante sobre isso, usamos, de uma revelação poderosa do Senhor, onde eu tenho certeza que você foi profundamente edificado, e essa semana então vamos prosseguir, amém? Agora no final de abril, então nós encerramos essa estação falando sobre consolidação e começamos, última semana de março, gente. E na primeira semana de abril, então, nós já começamos um novo tempo falando sobre a edificação. Então vamos lá, queridos, eu quero deixar esta manhã aqui essa mensagem que o Espírito Santo tem gritado no meu coração e eu oro para que grite no seu coração também. O Jesus que nós cremos, ele não é, irmãos, apenas uma teoria, uma filosofia, um exemplo de homem que nos ensina a sofrer ou como nós passarmos por nossas tribulações ou quem sabe por angústia. A fé ela vai muito além disso. Paulo fala, pregamos a Cristo, eu preguei a vocês a Cristo e este crucificado. Essa foi a pregação de Paulo, pregando a Cristo e Cristo crucificado. Então, eu e você, a nossa mensagem, a nossa proclamação, aquilo que nós manifestamos a nossa salvação é o Cristo e o Cristo crucificado. Mas Paulo também vai falar o seguinte, que eu não fui entre vós com palavras persuasivas de sabedoria humana. O que acontece é que muitos hoje falam de Cristo, falam da cruz de Cristo, mas no viés de uma sabedoria humana, tentando pregar um Jesus inteligente, um Jesus racional. Mas eu quero que você entenda que não existe racionalidade no Evangelho. E tem coisas que são mistérios de Deus e que nós somente recebemos pela fé, meu irmão. A partir do momento que você tenta racionalizar melhor, a verdade do Evangelho, ela deixa de se tornar mistério e ela começa a se tornar ciência, ok? Então, a partir do momento que nós estamos pregando uma ciência, nós estamos gerando uma informação. Quando nós pregamos o mistério e o teu espírito recebe a revelação, é gerado fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E que palavra é essa? O poder. Não fui entre vós com palavras persuasivas, mas com poder. A palavra que gera a fé é a palavra do poder. Uau, que forte isso! Hoje pela manhã você está ouvindo a palavra de poder. E por que os teus dias têm sido dias empoderados, digamos assim?
Porque cada manhã você tem ouvido a palavra de poder, o evangelho sendo pregado, quem sabe da minha boca, pelo poder de Deus. E você não tem ouvido o evangelho do pastor Igor, mas é o evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e depois do grego, como a Bíblia diz. Então, o justo, ele viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18. O justo vive pela fé. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Esta mensagem é o poder de Deus. E que mensagem, pastor? Cristo. E Cristo crucificado. É o poder de Deus. Então nós não vemos fraqueza na cruz. Pelo contrário, nós vemos a maior revelação do poder de Deus na cruz. Por quê? Porque Deus está no trono, rodeado de anjos. O Velho Testamento fala de um Deus glorioso, do Pai que criou todas as coisas, daquele que sem Ele nada foi feito, o Verbo verdadeiro, Criador, certo? O Altíssimo, soberano, magnífico, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aquele que sustentou Israel, que abriu o mar, amém? O Deus que recebia toda adoração e recebe toda adoração. Este Deus, ele não tem por usurpação ser igual a Deus, ele não tem por domínio querer ficar na sua posição, mas ele se humilha. Isso é o evangelho, ele se humilha na forma humana. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Meu Deus, irmão, olha a revelação aqui. Porque ele se humilhou-se a si mesmo, porque o Verbo se encarnou, Yahvé, o Verbo, né? Jeová, o Verbo, porque ele se fez carne, João capítulo 1 fala isso, para que houvesse em nós, meu Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa palavra haja é a mesma palavra que eu vou encontrar lá em Gênesis 1. Haja luz, haja revelação. Digitem nos comentários, uau! Jesus foi o último haja de Deus. Jesus foi a última revelação do céu. Jesus é a revelação mais contextualizada que nós temos. Jesus é tão atual como a notícia que vai sair amanhã. Jesus é o último haja de Deus. E esse haja, essa revelação traz o quê? A religião não é um sentimento. Não, a revelação de Deus, ela traz em mim o sentimento de Cristo Jesus. E muito além do que um sentimento, a revelação de Cristo, ou seja, porque sendo Ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A doçura do céu, a beleza do céu, o maior do céu, olha para a terra e me vê. Olha para a terra e te vê. João 3,16. Porque Deus amou o sentimento, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, ele olhou para mim e para você. Certo? Então, pastor, toda a história, ela circunda nós? Não. Toda a história, ela circunda a Jesus. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas, Deus não disse as tuas descendências, né, a promessa de Abraão, mas Deus disse a tua descendência. A tua descendência. Então, meus amados,
tudo circunda a Cristo. Tudo circunda a Cristo. Para nós concluirmos, você entender isso. Esvaziou-se de si mesmo, tornando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, a humilhação. E achando de forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, e que é o nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Para quê? Para o cumprimento da revelação do Pai na velha aliança. A lei não foi desprezada, como Paulo fala. Mas presta atenção aqui no versículo 2 e no versículo 3. Olha bem. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas agora também na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e com tremor. Vou falar isso aqui amanhã. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, meu querido, veja bem, tudo aponta para Cristo. Em nós, a esperança da glória. Efésios diz isso. Cristo em nós, a esperança da glória. O Evangelho em nós, a esperança da glória. Nós carregando a mensagem da cruz, não em fraqueza, não em sofrimento, mas carregando a mensagem da cruz em poder e em glória. Este é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. O Cristo e Cristo crucificado, ou seja, o próprio Deus que poderia dizer um basta e explodir com tudo. Ele não explode com tudo. Ele decide carregar os meus e os teus pecados. Ele decide pagar pelas minhas e pelas tuas enfermidades. Ele decide pregar na cruz a cártula de acusação que era contra nós. E a minha carne foi pregada nele, para agora eu não mais viver, mas agora Cristo viver em mim. E a vida que eu vivia na carne outrora, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Então, pregue a mensagem da cruz, do teu velho homem crucificado, do teu pecado crucificado, das tuas enfermidades crucificadas. E digo mais, meu irmão, esta é a palavra da fé. Pregue a palavra da fé, viva a palavra da fé, ou seja, verbalize aquilo que você crê, porque quando tu verbalizar aquilo que você crê, você verá manifestar aquilo que você crê. Aleluia! Amém, meu querido! Glória a Deus! Uma excelente segunda-feira para você e viva a sobrenaturalidade de Jesus. Deus te abençoe e uma segunda-feira maravilhosa para você.